Olá, professores e profissionais da educação. Seja bem-vindo à formação continuada da Educação de Palhoça. Eu me chamo Jussara Carnizini, sou coordenadora da Casa do Educador e venho falar um pouquinho sobre os processos formativos da educação. A Casa do Educador de Palhoça irá oferecer processos formativos, incluindo na formação continuada, cursos livres, capacitações, seminários e palestras que são promovidas pela Secretaria Municipal de Educação, com o nosso secretário Jean Medeiros, que vem fortalecendo a educação, criando estratégias e possibilidades de ampliar a nossa perspectiva relacionada à formação continuada. A formação continuada de professores é um elemento indispensável para a melhoria da prática educativa. Ela contribui para o desenvolvimento do conhecimento profissional do professor, facilitando a reflexão sobre a própria prática docente. O ensino híbrido é uma metodologia de aprendizagem que combina o ensino presencial e propostas de ensino online, ou seja, integra as tecnologias digitais da informação e comunicação à educação. Durante o período da formação, a presença será registrada por meio de Google Formulário. A Casa do Educador de Palhoça está localizada na Avenida Vidal Procópio Lon, 1081, Nova Palhoça. Seus horários de funcionamento são das 7 às 21 horas. Possui auditório, espaço com mesas para estudos e sala com computadores e internet. Polo FMP, localizado na Rua João Pereira dos Santos, número 99, na Ponte do Imaruim, e funciona das 7 às 18 horas. Temos uma parceria com a Faculdade Municipal de Palhoça, que oferece o espaço com salas de formação, espaço com mesa para estudos e sala com computadores. E ainda o Polo AB Palhoça, Rua José Cosme Pamplona, 1447, no Bela Vista, o horário das 7 às 18 horas. Que, por fim, é uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil, que oferece o espaço com salas de formação, espaço para estudos e sala de computadores. Estamos muito felizes em ter você aqui. Este é um espaço que fortalece a sua prática e valoriza o seu percurso como educador. A Casa do Educador, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, está junto com você para construir uma educação cada vez mais potente e transformadora. Olá pessoal, eu me chamo Gustavo, servidor público do município de Palhoça desde o ano de 2013, advogado desde o ano 2016 e estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês, sobre a questão de ética profissional e não vou adentrar muito na questão do meu currículo em si, porque hoje como um servidor público, já que vamos falar sobre ética profissional, nós vamos falar também sobre a questão de impessoalidade. Então, hoje, este que vos fala, Gustavo Ramos, ele é o servidor do município de Palhoça. Então, é o município de Palhoça falando com vocês aqui nesse momento também, Eu vou fazer uma audiodescrição aqui da minha pessoa. Eu tenho 1,87 m, 88, estou sentado neste momento, falando sentado. Sou calvo, barbudinho, assim, uma barba não muito grande, olhos e cabelos castanhos, e estou usando uma camisa social, um paletó, na cor meio cinza, meio azul, e esse é um pouquinho de quem eu sou e como eu estou aqui neste momento. Vamos começar a falar um pouquinho aqui para vocês sobre a questão de ética profissional. Então, neste primeiro slide, apresentando aqui o município de Palhoça, Secretaria Municipal de Educação, o tema ética profissional, ano 2025. Vamos passar aqui. Para quem não conhece, muitas vezes alguns servidores vêm de fora do município e acabam, às vezes, não conhecendo a gestão que está à frente dos trabalhos que aqui ocorrem. Então, nós temos aqui o prefeito Eduardo Frécia, no seu segundo mandato,
o vice-prefeito Rosinei Horácio. Vamos passando aqui. Aqui temos a comissão de gestão dentro da secretaria, o secretário municipal de educação, senhor Jean Medeiros, o diretor-geral de educação, Denis Ferrari, e a diretora de ensino, Andréia de Bem Machado. Bem, pessoal, começando a falar sobre a questão de ética profissional, conforme está na tela, segundo o dicionário, é uma parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Num segundo aspecto, é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Contrato social. Por que a gente traz essa questão do contrato social? Quando a gente vai falar sobre ética e quando a gente fala ali, né, voltando um pouquinho aqui sobre a questão da ordem valorativa, não só do indivíduo, mas também de um grupo social ou da sociedade, para nós chegarmos ao que somos hoje como um grupo social, como uma coletividade, como uma sociedade, desde os primórdios, quando ainda éramos animais no nosso estado mais primitivo, a sociedade ela foi se evoluindo. Lá atrás, nós tínhamos uma questão de que nada era de ninguém, né? Tudo era de todo mundo, não existia agrupamentos sociais. Era muita questão nômade, né? Não existiam sociedades como a gente conhece hoje. Então, o que aconteceu? O ser humano ele foi evoluindo, né, nas suas questões, nos seus convívios sociais, até chegarmos ao que temos hoje. Para isso, né, foi criado, nós temos a figura do contrato social. Não é um contrato propriamente dito, físico, mas é a partir dessa ideia de contrato social que nós temos as normas, por exemplo, que regem hoje a nossa sociedade. Aquilo que no Brasil e em boa parte dos países do mundo nós chamamos de Constituição. É ela a norma máxima daquele Estado soberano, daquele Estado nacional, que vai regir as relações dentro daquele território. E nos pequenos grupos, nos pequenos coletivos, seja numa associação, seja numa sociedade empresária, nós vamos ter estatutos, nós vamos ter contratos que vão regir essa coletividade. E o contrato social, apesar daqui ele estar numa situação abstrata, ele é a ideia criada lá no período iluminista, principalmente uma figura chamada John Locke, que entende que a questão do contrato social ele vem para compreender como a possibilidade de amenizar a violência e a invasão à soberania da propriedade privada. Então, lá atrás, há 300, 400 anos atrás, quando começou a se falar sobre essa questão do contrato social, nós estávamos saindo de um período de sistema feudal, entrando num período de revolução industrial, até chegar na sociedade que nós temos hoje, com normas bem desenhadas, bem definidas, para que a gente possa ter um convívio humano da melhor maneira possível. Porque se assim não fosse, nós teríamos muitos problemas na sociedade. Então, quando a gente vem tratar sobre a ética profissional, é justamente sobre essa questão. Porque, por mais regras que existam na nossa sociedade, nós nos deparamos muitas vezes com um mau relacionamento entre profissionais dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo. Existem as regras, porém elas não estão sendo cumpridas. E para isso a gente precisa voltar, né, entender o porquê que existem essas regras e o porquê, principalmente, que devemos segui-las. Porque senão nós vamos voltar àquilo que nós tínhamos antes, que não existia soberania de propriedade, não existia soberania de território, não existia soberania de direitos. Então, acabava um invadindo o direito do outro, e aí nós teríamos aqui uma problemática gigantesca que, se não é as legislações hoje e esse contrato social que nós temos de respeitar o espaço alheio, se não tivéssemos isso, nós teríamos um grande problema.
Então, a teoria do contrato social é uma teoria filosófica e política que explica o surgimento da sociedade e a formação do Estado. Ela defende que os homens se associam por meio de um pacto ou um contrato social para estabelecer regras e limites que permitem a convivência social. Então, lembre-se, não é só um papel, o que está escrito no papel, mas é os nossos acordos diários na sociedade, do respeito, da educação, que fazem com que nós possamos viver não digamos numa perfeita harmonia, mas em harmonia, né? Da melhor maneira possível, construindo isso dia após dia. Vamos lá? Aqui eu trouxe para ilustrar para vocês, talvez alguns já tenham escutado falar sobre essa parábola, que é a parábola do porco-espinho. Numa sociedade de porco-espinho, nós temos num período de uma temperatura mais reduzida, vamos dizer assim, num período de frio e escassez, aquela comunidade de porcos-espinhos estavam padecendo, porque estavam passando frio, não tinham um calor ali para poder se esquentar, então eles resolveram se agrupar. Só que no se agruparem, tiveram um certo problema, porque os espinhos que cada um tinha acabou por ferir o outro e voltaram a se afastar. Só que nesse voltar a se afastar, aconteceu novamente de passarem frio, padecerem, enfim. E aí até que chegaram no meio termo, chegaram ali, nem muito perto, nem muito longe, ao passo que eles, estando um pouco mais perto do que afastados, eles poderiam transmitir um pouco mais de calor um para o outro ali e poder passar o inverno mais tranquilamente. Então, essa questão da parábola do porco-espinho, ela vem para dizer isso, né? No dia a dia, nós temos que ter essa questão, essa flexibilização de respeitar o espaço do outro para que não venha a ferir o outro, né? Então, nós somos seres sociáveis, nós não conseguimos ficar muito tempo afastados um dos outros, mas ao passo que, ao aproximar demais, nós podemos estar causando feridas uns aos outros. Então, essa parábola do porco-espinho, ela vem para dizer, né, que a parábola ela nos lembra que não há uma solução perfeita, mas sim um processo constante de ajuste e adaptação. E foi assim que a sociedade chegou nos dias de hoje. Foi sofrendo adaptações, foi sofrendo essas modificações, esses ajustes, até que chegamos a um consenso social, nesse contrato social, que dentro do país que nós estamos hoje, nós temos uma Constituição, nós temos legislações, nós temos regras de conduta, seja no âmbito familiar, no âmbito profissional, no dia a dia que vocês estão acostumados a lidar, né? Vamos passar aqui. Falar sobre ética profissional no dia a dia, geralmente nós estamos atrelados à movimentação e ao tipo de profissão que cada um está inserido. Mas quando nós estamos dentro de um ambiente público, né, como é uma prefeitura, como é uma secretaria, como é a Secretaria de Educação, no caso, né, propriamente dito, nós temos que falar sobre administração pública. Porque além das responsabilidades pessoais e privadas do nosso dia a dia, nós temos como gestores e como membros da administração pública, nós temos essa segunda responsabilidade, porque aqui nós não estamos lidando somente com outros seres humanos, mas nós estamos lidando com o dinheiro público, nós estamos lidando com o patrimônio alheio, né, um patrimônio que é de toda a sociedade. Então, aqui nós temos essa dupla responsabilidade. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho de administração pública. Nós poderíamos passar aqui horas e horas falando, né? Tem muito tema a ser abordado, né? Quem sabe, num outro momento, a gente traga isso para vocês. Mas aqui nós vamos dar um apanhado geral sobre o que é essa questão da administração pública, para vocês entenderem um pouco como é que é essa questão
na parte jurídica da coisa, né? Na questão propriamente dito de organização, né? Vamos passar aqui. Então, administração pública. Administração pública é o conjunto de órgãos, entidades e agentes que realizam os serviços públicos em âmbito federal, estadual e municipal. Quais são os objetivos? Planejar e organizar, dirigir e controlar os serviços públicos, realizar o bem comum, cumprir os programas e políticas dos governos. Princípios constitucionais da administração pública. Tão quanto é a administração pública importante para a nossa sociedade, que o próprio Constituinte, lá em 1988, ele trouxe uma questão fundamental para essa temática, que é trazer a administração pública e seus princípios explícitos, 5 propriamente dito, dentro da Constituição Federal. Existem outros princípios próprios da administração pública, mas são princípios implícitos. Mas aqui nesse ponto, lá no artigo 37, o Constituinte ele foi categórico. Ele disse não, a administração pública ela é muito importante para ser tratada tão somente como uma lei. Não, nós vamos trazer ela aqui com caráter constitucional. Então, lá no artigo 37 da Constituição, ele diz que são princípios constitucionais da administração pública, 5 deles: legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. A eficiência aqui, mais para frente, vocês vão entender por que eu deixei ele em caixa alta, por que eu dei essa ênfase na eficiência, porque ela não estava prevista no texto original da Constituição Federal, lá em 88. Ele foi criado, ele veio através de uma emenda constitucional, né, alguns anos depois, porque entendeu-se que a administração pública ela não pode ser uma coisa somente burocrática, a fim de dificultar as coisas para que a gente não tenha problemas. Mas não, ela tem que ser algo mais gerencial, ela tem que ter esse caráter do dia a dia das empresas privadas, por exemplo, do cuidado com os recursos, do cuidado com os bens públicos, mas também quando o gestor for agir, que ele tenha um melhor resultado, não só o melhor resultado, mas todo o caminho que ele percorreu para que ele chegue num fim sem olhar para trás e dizer, tudo bem, eu consegui realizar o que eu queria, mas olha os problemas que nós tivemos no caminho. Então, isso não seria eficiência para a administração pública. Então, hoje, a eficiência, ela não é só aquele resultado pretendido, mas é todo o caminho que nós buscamos para chegar naquele resultado. Então, existe aquela máxima, né? Podem julgar meus resultados, mas não... podem julgar o meu comportamento, mas não podem julgar meus resultados. E hoje a administração pública ela não pode ter mais essa visão. Ela tem que ser toda coordenada, de modo todo gerencial, para que a gente busque, ao final, um melhor resultado para o administrado, para a administração e assim por diante. Então, aqui, para ilustrar para vocês, a diferença, por exemplo, de eficácia para eficiência. Por que na Constituição, por que aqueles parlamentares, quando trouxeram essa emenda à Constituição, trouxeram o princípio da eficiência e não da eficácia? A eficácia ela está relacionada ao resultado, enquanto a eficiência está relacionada ao modo de fazer algo. Então, lembra quando eu falo que não basta nós termos um resultado positivo, se no decorrer do caminho muitos problemas aconteceram. Então, nós temos que ter o caráter de eficiência. Então, é buscar um resultado sempre da melhor maneira, né? Claro, problemas podem acontecer, isso muitas vezes podem acontecer, mas a ideia é que sempre estejamos buscando reduzir ao máximo os danos. Falando em reduzir danos, eu lembro aqui para vocês, quando nós vamos ao médico, por exemplo, que nós vamos tomar uma medicação,
Algumas medicações, os médicos dizem, você vai tomar esse remédio, mas pode ser que você tenha alguma coisa até o processo da cura. Por exemplo, que é o que a gente chama dos efeitos colaterais. Então, a ciência, ela busca, através dos estudos, curar doenças, amenizar problemas, mas sempre buscando o menor efeito colateral possível. Porque senão, até eu conseguir o resultado pretendido, muitos problemas podem ocorrer. E aí, foi vantajoso isso? Não foi vantajoso? Os danos causados no caminho, eles valeram a pena para chegar no resultado final? Quando eu vou fazer uma licitação para comprar, por exemplo, um caderno especial, um trabalho especial, um caderno que custa R$100, mas eu fiz um processo licitatório que me custou aos cofres públicos R$2.000. E aí? Eu consegui o caderno, eu comprei o caderno, foi eficaz, mas foi eficiente? Aquele gasto que nós tivemos ao longo do processo, ele valeu a pena? Por que eu falo isso? Porque quando a gente estuda lá a questão de licitações, nós temos modalidades de contratação direta, dispensa de licitação, inexigibilidade, que são questões que a lei trouxe, à exceção do processo licitatório previsto na Constituição, por exemplo, que traz essas possibilidades de contratação direta para que o resultado pretendido não seja, o custo para se chegar ao resultado pretendido não seja maior do que propriamente o objeto a ser adquirido, por exemplo, né? Como exemplo aqui o caderno, mas pode ser qualquer coisa. A administração quer comprar um equipamento, o equipamento custa, sei lá, 5.000, 6.000, e vai ser um equipamento para durar 4, 5 anos. Então, existe, por exemplo, hoje uma hipótese chamada de dispensa de licitação, que até agora, início de 2025, passou a ser algo em torno de R$62.000. Então, uma compra até R$62.000, no período de 12 meses, a administração pública ela pode fazer um processo mais simplificado, porque senão o custo para que você faça uma licitação hoje, às vezes não compensa para que você vai comprar aquele objeto no final da licitação, por exemplo. Então é isso, a eficácia é o resultado que nós queremos. Agora, aquele processo para chegarmos naquele resultado, nós temos que ver, ele é vantajoso ou não é vantajoso? Se ele é vantajoso, nós estamos falando em eficiência. Se não é vantajoso, aquela eficácia, aquele resultado final, nós temos que estudar e observar aquilo que aconteceu ao longo do caminho e, na medida do possível, sempre, claro, mitigando esses problemas, né, ou reduzindo dentro das nossas possibilidades. Então, adentrando um pouquinho na questão da aplicação ética no trabalho, quando a gente fala na ética no trabalho, principalmente para a questão do ambiente educacional, do ambiente escolar, a gente pode trazer alguns pontos aqui para vocês. Então, maior nível de produção na unidade escolar, favorecimento para a criação de um ambiente de trabalho harmonioso, respeitoso e agradável, aumento no índice de confiança entre os servidores, por exemplo. Por que nós falamos isso? Porque nós lidamos no dia a dia, não só com a questão educacional, pedagógica, por exemplo, dentro de sala de aula, mas no dia a dia, seja nos relacionamentos interpessoais, seja no relacionamento com os cuidadores, né, as famílias daquelas crianças, que a gente sabe que no dia a dia muitas pessoas trazem seus problemas pessoais para dentro das escolas, e isso no dia a dia acaba não sendo agradável, né? Então, para que isso não ocorra, é sempre importante a gente estar capacitando, é muito importante que a gente esteja sempre, né, buscando melhorar no dia a dia como profissional. Nós brincamos assim, né? Se assim não fosse, nós não precisaríamos tomar banho com frequência, mas se nós não tomamos banho com frequência,
a gente sabe qual que é o problema que pode acontecer, né? Uma hora vai vencer. E aí, vai vencer? Qual que é a tendência? A tendência, né, com o popular bem dito aqui, é feder, né? O passar do tempo, se a gente não renovar aquele banho, se nós não renovarmos a nossa capacitação, né, o nosso conhecimento, vai chegar uma hora que uma possibilidade de dar problema, né? Então, por isso que, para que a gente chegue ao ponto desse trabalho harmonioso, respeitoso e agradável, não é só o nosso buscar pelo profissional, mas é buscar pelas nossas relações interpessoais. Passando aqui, trazer para vocês aqui as características do profissional ético. O que é ser um profissional ético? Então, primeiro ponto, e um dos mais importantes, a honestidade. Está relacionada com a confiança que nos é depositada. É muito fácil encontrar a falta de honestidade quando existe a fascinação pelos lucros, privilégios e benefícios fáceis, pelo enriquecimento ilícito, em cargos que outorgam autoridade. Então, assim, não é aqui, a gente sempre fala, quando a gente fala de honestidade, a gente está falando sempre na questão financeira, né? Mas vamos lá, um colega fez um trabalho, apresentou um trabalho, lhe entregou um trabalho para que você lesse, e você se antecipou e você entregou para o professor, dizendo que foi você que realizou aquele trabalho. Isso também não é honestidade. Isso também não é ser ético. Ou um professor que preparou uma atividade para o seu grupo, um trabalho no horário vespertino, por exemplo, e o seu colega foi lá e roubou a sua ideia e apresentou esse trabalho de manhã para aquelas crianças, sem apresentar a devida referência, sem fazer a devida referência. E aí? Isso é ser honesto? Isso é ser um profissional ético? Deixar isso aqui para vocês pensarem. Outra característica do profissional ético, sigilo. O respeito aos segredos das pessoas ou da estrutura escolar é uma característica obrigatória para o profissional. Quando a gente fala aqui em segredo, não é o segredo do algo que está errado. Aquilo que está errado, nós temos por obrigação reportar aos superiores, a quem deva ser falar dessa questão. Mas quando a gente fala sobre sigilo, muitas vezes algum colega lhe confidenciou algo, né, da sua vida privada, ou até mesmo do trabalho ali, com relação a algumas atividades que ele vem desenvolvendo, e isso não é algo proibido. E se essa pessoa lhe confidenciou algo, é porque ela buscou em você algo chamado a confiança, né? Então, quando se fala sobre essa questão de sigilo, é porque muitas vezes, por exemplo, um gestor escolar está desenvolvendo um trabalho para aquela unidade e que, se não for muito bem esclarecido, por exemplo, para os pais daquelas crianças, pode haver acontecer uma problemática aqui sem tamanho, né? Porque se o gestor ele ainda não concluiu aquele trabalho, ele não tem como falar para aquelas famílias, por exemplo, para aqueles profissionais, sem estar com tudo bem desenhado, porque pode haver uma má interpretação, e essa má interpretação a gente sabe que pode ser muito danosa para o dia a dia, né? Então, o sigilo é isso, é essa questão de resguardar aquele segredo ou aquelas ideias até que o momento elas estejam maduras para se tornarem públicas. Esse ponto aqui, pessoal, de característica do profissional ético, da coragem, ela é tão importante não só para aquilo que nós vamos fazer, mas também para aquilo que nós vamos receber, né? Vejamos o que está escrito aqui, ó.
precisamos dela para tomar algumas decisões importantes em nossa vida, ou seja, o agir. Mas, além de ser bastante útil para nos ajudar a reagir às críticas, também nos ajuda a enfrentar a verdade, ou seja, de recepcionarmos aquelas críticas, né? Aquelas sugestões que as pessoas nos trazem no nosso dia a dia, que nós chamamos muitas vezes o feedback, né? Aquele retorno daquelas experiências. Então, essa coragem, ela não é só para nós agirmos no nosso dia a dia, mas é para nós recebermos esses pontos, né, da melhor maneira possível. Quarta característica, humildade. O profissional precisa ter humildade suficiente para admitir que não é o dono da verdade, para ouvir o que os outros têm a dizer, aceitar sugestões e reconhecer que o sucesso individual é resultado de trabalho em equipe. Então, assim, todo trabalho que você executa no seu dia a dia, quando você trabalha num setor privado, ok, aquele trabalho ele vai atingir somente você, um pequeno coletivo, ou pessoas ainda que indiretamente estão atreladas àquele grupo social onde você está inserido. Só que quando nós trazemos isso para a administração pública, no modo geral, quando você é um professor, por exemplo, um diretor, um assistente pedagógico numa escola municipal, nós temos que lembrar que nós somos servidores públicos. Então, não importa se é estatutário, se é efetivo, se é ACT, se está ali cumprindo uma hora, não interessa. Nós estamos ali como administração pública. E então nós temos essa dupla responsabilidade que eu falei lá atrás para vocês, né, sobre a questão da impessoalidade. Então, essa questão de reconhecer esse aspecto, né, de sermos humildes para reconhecer esse aspecto, ele traz essa questão de que nós não estamos sozinhos no universo, né? Então, nós somos tal qual um relógio, por exemplo, que tem pecinhas que juntas fazem com que aquela máquina trabalhe. Então, a ideia é sempre que a gente, sempre que possível, nós possamos escutar o outro, né? Sermos humildes para isso, né? Para que a gente possa viver nessa coletividade. Outra característica aqui muito importante é a questão da justiça. Justiça é aplicar ao outro o que lhe é merecido, não deixar o conflito de interesses atrapalhar nas relações e agir com imparcialidade. Isso a gente fala muito, principalmente para a questão de gestores, né? Não que um professor não seja um gestor por excelência dentro do seu trabalho, dentro da sala de aula, mas quando eu falo em gestor aqui, é propriamente dito aquele que tem, naquele momento, aquele ônus, né, de cuidar dessas relações, não só materiais, mas também interpessoais, né? Então, quando há conflitos, quando há situações que envolvam mais do que uma pessoa, 2, 3, 4 pessoas, nós temos que parar, analisar e sempre verificar todos os pontos que são trazidos e aplicar dentro da imparcialidade. Por mais que você goste de uma pessoa mais do que a outra, isso não é proibitivo para ninguém, mas devemos ser justos ao ponto de que não importa quem eu goste, eu tenho que buscar aquilo que aconteceu e tratar aquilo da melhor maneira possível, para não incorrermos naquilo que é o oposto da justiça, né? Não sermos injustos uns com os outros. Aqui, pessoal, questão do otimismo. A questão do otimismo não é ser feliz o tempo todo, né? A gente sabe que é difícil, nós temos nossos problemas nas nossas casas, com as nossas famílias, nosso dia a dia, mas quando nós estamos num ambiente coletivo,
é importante que a gente observe isso, né? Em face das perspectivas das sociedades modernas, o profissional precisa e deve ser otimista para acreditar na capacidade da realização da pessoa humana, no poder do desenvolvimento, enfrentando o futuro com bom humor. O que acontece? Ainda que nós não estamos felizes no dia a dia, nós devemos buscar fazer o nosso trabalho da melhor maneira, né? E a gente sabe que a alegria ela é contagiante. A dor ela também é contagiante, mas a alegria ela é muito mais contagiante, né? Quantas vezes você chegou, às vezes cabisbaixo, né? Um tanto quanto não seria a palavra mais correta, mas vamos dizer assim, um tanto quanto deprimido, né? Você não teve um dia legal, a sua manhã já não começou bem, você, sei lá, queimou o pão lá na hora de fazer na chapa, você derramou café pela casa, e às vezes isso deixa a gente já um pouco mais chateado, né? E aí você chega num ambiente de trabalho, uma pessoa te dá um bom dia mais alegre, né? Uma criança, por exemplo, numa sala de aula já lhe traz uma florzinha. Oh, professor, professora, lembrei de você. Olha, professora, trouxe uma pedrinha. Ou chegamos em casa, às vezes cansado do dia a dia, o seu filho vem, papai, mamãe, ele trouxe um presentinho aqui que eu fiz para você na escola. O quanto aquilo enche nosso coração de alegria, né? E o quanto que aquilo é contagiante. E reparem, quando você é recebido dessa maneira, olha como você recebe as demais pessoas que chegam depois. E essa é a questão do otimismo. Não é aquele, todo dia eu tenho que acordar agradecendo a luzinha do sol que me brilha ali e tal. Não é essa questão. Mas é buscarmos sempre fazermos o nosso trabalho da melhor maneira possível, saber que pessoas serão atingidas, ainda que de maneira indireta, por aquele nosso trabalho. Vamos para o próximo ponto aqui, a questão da integridade. A integridade é tão fundamental ao ser humano que é praticamente impossível imaginar um profissional ético sem essa característica. Ser um profissional íntegro é saber reconhecer as suas falhas, mas estar sempre buscando o que é melhor, sem passar por cima das pessoas, sem ferir seus colegas, né? Sempre buscar o seu melhor para aquela sociedade. Então, isso é ser um profissional íntegro, né? Claro que essa questão da integridade, ela às vezes está atrelada à questão da honestidade, à questão dos outros pontos que nós já abordamos aqui, mas a questão da integridade é isso, é você sempre buscar aquilo de melhor, sem machucar a outra pessoa, né? Sempre respeitando as outras pessoas que estão à sua volta. Aqui tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: a integridade é fundamentalmente o valor que damos a nós mesmos. É a nossa capacidade de assumir compromissos sérios com a nossa própria mente e manter os assumidos com os outros. É fazer o que dizemos. Ou seja, além de buscarmos, né, esse melhor convívio com as outras pessoas, respeitarmos os nossos combinados, não só com terceiros, mas com nós mesmos. Eu vou me alimentar melhor, eu vou dormir mais cedo, vou buscar me aperfeiçoar mais. Então, essa movimentação no dia a dia. Então, é um comprometimento com nós mesmos, não só com terceiros. Responsabilidade. Essa palavra é uma palavra que ela já se traduz por si só, né? Estar consciente das suas atividades, deveres e atribuições. Saber o que, como e quando fazer. Ser responsável não é fazer tudo, mas é buscar fazer o que é possível dentro das condições que você tem, né? Você ser responsável, você buscar no seu dia a dia essa questão desse comprometimento, né?
com o outro no seu dia a dia, enfim, né? Então, pessoal, vamos lá. Na questão colaboração, né? Como falei lá atrás, nós temos a questão do contrato social, nós temos o convívio no dia a dia com outras pessoas, e a colaboração é isso, assumir atitudes visando atingir os objetivos comuns dentro de um grupo de trabalho. Então, eu trabalho, eu tenho a minha sala, eu tenho as minhas atividades. Só que aquelas minhas atividades, elas demandam também outras pessoas para que se concretizem aquela atividade, né? Ou vão atingir outras pessoas. Então, nada mais justo que, por vezes, nós façamos construções coletivas, né? Se essa minha atividade ela vai ter reflexo para outras pessoas, quando possível, né? Quando possível, buscar junto a essas outras pessoas o que elas entendem daquele trabalho, daquela atividade. Para quê? Para que a gente possa construir isso de maneira coletiva, beneficiando a todos e tendo um melhor resultado, né? Lembra lá da eficiência e da eficácia. Quando eu entrego um trabalho para aquelas pessoas que serão atingidas, se eu conseguir atingir o fim daquele trabalho, ok, eu fui eficaz com a minha atividade. Mas quantas pessoas eu atingi nesse caminho, no percorrer do caminho? Eu poderia ter gastado menos recursos para chegar naquela conclusão? Se sim, então nós buscarmos essa questão da eficiência, através também da colaboração. Aqui o 10º ponto, dentro da questão, né, da educação, não a educação como uma instituição, mas a educação como um comportamento, dirigir-se sempre às pessoas dedicando toda a atenção, pois tal atitude poderá influenciar diretamente na imagem da instituição que você representa. Mas vamos além, né? Aqui nós estamos falando dentro da questão profissional, mas muitas vezes nós já ouvimos nossos pais, avós, pessoas mais antigas falando que a educação, ela abre portas, né? Você ser educado, isso é um cartão de visita para as pessoas. Mas eu digo isso no nosso dia a dia. Ninguém precisa gostar de ninguém precisa estar na casa de ninguém fazendo festas, mas nós devemos ser educados por natureza, ser respeitosos uns com os outros. Então, a educação é isso. A educação é o nosso comportamento para que a gente crie um ambiente de trabalho mais favorável para o nosso dia a dia. Inclusive, dentro da Lei Complementar 97 de 2010, ou propriamente dito, o Estatuto do Magistério do município de Palhoça, se nós olharmos ali dos princípios e diretrizes, nós temos ali o inciso 3º do artigo 8º, que é o respeito ao indivíduo e às suas diferenças. Então, isso, além de ser o básico do nosso dia a dia, nós temos isso previsto em lei, por exemplo. Outra situação, né? E que a gente, o nosso trabalho aqui hoje, por exemplo, trazer para os servidores do magistério público essa questão do aperfeiçoamento, da carreira, né? E que nem, por exemplo, ali o parágrafo único desse mesmo artigo, no inciso 1º, ele traz as questões das condições dignas de trabalho, trazer esse aprimoramento para os servidores, né? Inclusive ali no inciso 3º, aperfeiçoamento profissional continuado. Recentemente eu recebi o calendário, por exemplo, de formação da Casa do Educador, e fantástico, inúmeros conteúdos, inúmeras palestras, e assim, pessoal, essa é a ideia, né? Estarmos aqui sempre buscando aperfeiçoar, buscando melhorar, buscando sempre trazer o melhor para o dia a dia dos servidores aqui do município,
né? Que não vão ser, claro, só aproveitados aqui, mas no seu dia a dia, né? Quantos professores, servidores têm uma outra atividade, ou propriamente dito no seu dia a dia em casa, né? Isso tudo tende a refletir não só no ambiente de trabalho, mas a partir do momento que nós buscamos ser mais éticos dentro do nosso trabalho, a tendência é que no nosso dia a dia, esse comportamento, ele passe a ser constante e ele internalize dentro de nós, né, no nosso comportamento diário. Aqui nós vamos colocar para vocês algumas dicas, assim, né, o que fazer ou não fazer no ambiente de trabalho. Às vezes parece que é óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Às vezes nos comportamos de maneiras que, a um primeiro olhar, não teriam um problema. Mas lembre-se, nós estamos num ambiente de trabalho, nós não estamos num ambiente de festa, de confraternização, e ainda que tivéssemos, dentro do contrato social, nós temos limites, nós temos que respeitar o direito do outro, nós temos que respeitar aquela barreira onde começa, aonde termina o nosso e começa o do outro indivíduo, né? Então, vamos lá. Tenha sempre em sua mente a missão, visão e os valores da sua unidade escolar, né? Se vocês pegarem hoje, por exemplo, dentro do município de Palhoça, pelo menos, cada escola tem o seu PPP, o seu projeto político-pedagógico, e lá diz, né, as missões, visões, valores daquela unidade. Então, sempre procurem dar uma lida no PPP da escola, né, nas legislações municipais, estaduais, sempre busquem essa questão para que vocês internalizem esses valores, essa visão, essa missão, não só individual, mas de todo aquele ambiente que você está inserido. Saiba quais são as suas atribuições e responsabilidades. Procure não falar mal do comportamento e muito menos do desempenho dos seus colegas de trabalho. Seja assíduo e pontual, respeite a hierarquia, trate todos com respeito, exerça sua função com zelo e competência, seja honesto em qualquer situação, nunca faça algo escondido que você não possa fazer em público. Isso é muito importante. Esse ponto é um dos pontos mais importantes. Então, quando você for fazer uma coisa que você estiver sozinho, lembre-se, ou pense, isso que eu estou fazendo, eu poderia estar fazendo num campo de futebol para 50 mil pessoas vendo? Posso? Então, isso é estar agindo com ética. Seja humilde, tolerante, flexível. Dê crédito a quem merece, nem sonhe em aceitar elogios pelo trabalho de outra pessoa. Ninguém é impedido, por exemplo, de citar uma frase, de trazer um trabalho de um outro colega, mas sempre faça referência, né? Nós sempre, quando vamos fazer trabalhos acadêmicos, no final nós temos que colocar a referência bibliográfica, né? Nós podemos utilizar o material alheio, mas desde que nós desde que nós damos o devido crédito a quem confeccionou aquele trabalho, né? Isso é muito importante. Evitar criticar os colegas de trabalho ou culpar o subordinado pelas costas. Meu colega fez uma coisa errada. Tudo bem, não tem problema. Você deve reportar isso ao superior hierárquico, vai ser feito todo um procedimento para apurar, instruir um procedimento e, no final, aplicar a devida sanção que lhe é cabível. Mas isso não lhe dá o direito de ficar falando do seu colega de trabalho. Se alguém cometeu alguma coisa errada, ela vai sofrer a devida sanção. Mas não devemos, né, jamais ficar perpetrando isso no ambiente de trabalho. Pessoal, vamos nos encaminhando aqui para o final. Eu trouxe aqui uma frase
grande professor Mário Sérgio Cortella, professor, filósofo, pesquisador. Creio que dentro do ambiente acadêmico é praticamente unânime o reconhecimento desse grande pensador. E ele traz uma frase que, para mim, é uma frase que deveríamos ler diariamente, termos em mente essa frase. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Ou seja, é normal que o colega fale mal do outro, é normal que os professores briguem em sala de aula, na sala dos professores. Não, se nós acharmos que isso é normal, nós não estamos cuidando do que é a ética. Então, não podemos nos descuidar de achar que tudo é normal. Não é. Precisamos sempre estarmos buscando pelo que é correto, pelo que é certo, pelas questões de harmonia dentro dos nossos grupos, dentro do nosso ambiente coletivo. Então, assim, pessoal, vamos sempre fazer essa reflexão. Lembra daquilo que eu falei lá atrás, né? Se aquilo que eu estou fazendo num ambiente privado, eu poderia estar fazendo isso na frente de outras pessoas? Se sim, ok, continua. Se não, vamos acender um alerta, vamos questionar se devemos fazer isso, para não termos problemas e sanções lá na frente, né? Porque, lembrando, nós não estamos aqui só com a nossa profissão, né? Como advogado, como assistente administrativo, como professor. Aqui você também está como administração pública, você também é um servidor público, você também é um município de Palhoça. Então, quando você está no seu dia a dia, no seu trabalho, seja na secretaria de uma escola, seja numa sala de aula, lá você é o município de Palhoça, lá você é a Secretaria de Educação. Então, você tem essa dupla responsabilidade, tanto quanto a questão, por exemplo, dos professores pedagógica, tanto quanto a questão do servidor público e as questões éticas que envolvem esse ser, né, que é o servidor público. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Deixo aqui meu e-mail para contato, né? Sempre que tiverem uma dúvida, quiserem questionar alguma coisa, podem me mandar aqui nesse e-mail, gerramos17@yahoo.com.br. Aqui eu deixei um QR Code, que é um projeto que eu tenho, que é de um canal, que é para trazer conhecimento nas mais variadas áreas, mas principalmente no mundo jurídico, que é a minha formação, né? Então, o canal se chama Socializando Saber. Em breve aí nós também queremos estar aí com os vídeos no YouTube para, sim, trazer mais aperfeiçoamento aí para vocês aí e sempre trocarmos essas ideias aí, esse material no nosso dia a dia. Tá certo, pessoal? Fica aqui meu agradecimento. Muito obrigado. Espero encontrar vocês aqui em breve, tanto na modalidade virtual aqui da Casa do Educador. Quem sabe também a gente possa fazer um dia aí de uma aula presencial, trazer uma conversa, outros temas. Fico aqui à disposição, né, de vocês, da Casa do Educador, da Secretaria Municipal de Educação. E é isso. Meu muito obrigado e um bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês aí, tá certo? Até a próxima.